Oi, então vamos fazer aqui a correção de português, tá? Que nós trabalhamos verbete de enciclopédia e nós vamos fazer as correções das páginas 30 e 31 e vou explicar para vocês as atividades das páginas 32 e 33. Lembrando o que é o verbete. Então, o verbete de enciclopédia apresenta informações a respeito de determinado assunto ou de uma palavra específica. Vamos para aqui. Então, o verbete ele apresenta mais informações da palavra, que é bem diferente dos dicionários. Então, nós temos aqui na apostila trabalhando com água, o tema é água, porém ele vai trazer mais informações. Então, ele traz uma introdução explicando o que é a água. Então, a água é o líquido mais importante que existe na Terra. Ela cobre quase 75% dessa superfície do planeta, né? Nas formas, aí fala de rios, oceanos e lagos. Todas as plantas e animais precisam da água para sobreviver. Então, ele na introdução ele explicou o que é essa água. Aí depois ele vem com o subtítulo o ciclo da água. Então ele vai dizer o seguinte: a água está parada? Não, ele quer mostrar que a água está em movimento. Então ele vai explicar sobre o ciclo. Então, a água está sempre mudando de lugar. Da superfície da Terra, ela vai para a atmosfera e depois retorna à superfície. Esse deslocamento é chamado de ciclo da água e vai explicar mais o ciclo hidrológico sobre essa questão. Aí ele também traz informações sobre o tratamento e abastecimento da água. Então ele vai dizer o seguinte, que esta água, né, ela é tratada e para abastecer aí as nossas casas. Então, ele traz muito mais informações do que um dicionário. No dicionário, a gente pega as palavras e olha significado. Então, o que essa palavra significa, que é diferente aqui do verbete que vocês estão lendo. Ela vai falar sobre as posições gramaticais, se ela é masculina, se ela é derivada, se está no plural. Vai trazer, se ela tiver vários sentidos, vai trazer ela em outros sentidos, né, outros significados para a gente analisar qual é o melhor da posição para o texto, que é o bem diferente aqui do verbete. Ele traz mais informação, certo? Então, nas correções, vamos fazer o Czinho, tá? Então, vamos corrigir junto com a professora. Então, qual é a finalidade do verbete que você leu? Então, apresentar informações a respeito de quê? Da água. Então, se a gente está lendo a água, não pode escrever só apresentar informações, porque eu preciso saber informações de quê? Aqui a respeito da água, certo? 3. Para organizar as informações, o verbete está dividido em algumas partes. O que marca essa divisão? Então, nós temos o título principal, que é água, e o que vai dividir são os subtítulos, né? Introdução, ciclo da água, tratamento e mais não sei o que lá da água, não é isso? Então, são os subtítulos. 4. Essa divisão facilita ou prejudica a leitura? E por quê? Ela facilita e muito. Se a sua intenção de abrir o verbete é saber sobre o ciclo, você já vai direto no ciclo, tá? Então, pois os conteúdos são apresentados de modo mais organizado e o leitor pode escolher mais facilmente o conteúdo de seu interesse, não precisando ler todo o verbete. 5. Por que a palavra água da entrada do verbete está escrita com inicial minúscula? Porque se trata de um verbete, então a entrada pode ser escrita com inicial minúscula, como nos dicionários. Quem tiver uma enciclopédia em casa, porque são livros muito utilizados alguns anos atrás, quando nós não tínhamos aí internet para facilitar a pesquisa, os nossos estudos. Então, se usavam muito as enciclopédias. Hoje elas foram deixadas de lado. Então, quem tiver enciclopédia em casa, vocês podem pegar e abrir, e vocês vão ver que a organização se parece muito com o dicionário. Então, se organiza em ordem alfabética, as palavrinhas estão lá em cima e vem apresentando aí as informações. Então, alguns verbetes de enciclopédia podem ser grafados com inicial minúsculo, assim como no dicionário. Contudo, quanto ao número de informações, o verbete de enciclopédia é geralmente mais completo do que o dicionário, uma vez que acrescenta informações à definição das palavras ou dos assuntos.
Essas informações podem discorrer, por exemplo, sobre a história do assunto abordado, suas características, seus usos, etc. Depende do tema trabalhado. Então, os verbetes têm mais informações do que um dicionário, tá? Que são diferentes, os verbetes de enciclopédia e os dos dicionários. A número 6, relacione as colunas ligando os subtítulos do verbete à sua explicação. Então, tratamento de água liga no último quadrinho, que explica como a água é obtida, tratada e levada até as residências e demais lugares. O ciclo, a introdução é o quadrinho do meio, que explica o que é a água e como ela é usada. E o ciclo da água é o primeiro quadrinho, que explica como funciona o movimento da água na natureza. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para falso. Todas as alternativas estão no texto. Então, a força de uma corrente de água possibilita a produção de eletricidade? Sim, e nós estamos estudando isso também em geografia. O ciclo da água e o ciclo hidrológico não são a mesma coisa? Falso, né? Se está lá escrito no texto que são a mesma coisa. Então, é verdadeiro. A água que cai na terra em forma de chuva se infiltra no solo? Sim, tá? Elas podem ser direcionadas para os rios, mas também elas vão infiltrar no solo. A maioria das pessoas obtém água em suas casas buscando-a em rios e lagos? Falso. A maioria das pessoas fazem isso? Não. Tem algumas que fazem sim, mas não a maioria. O sistema de abastecimento de água não remove todas as impurezas da água? Falso. Ele remove sim todas as impurezas da água. Por que tem o filtro em casa então, professora? Por conta da encanação. Como a gente não tem como fazer limpeza da encanação que chega em nossas casas, aí é necessário esse filtro para que nós possamos retirar essas impurezas que aconteceu nessa chegada, né, pelos canos até as nossas casas. 8. De acordo com o verbete, qual é o nome do processo em que a água vai da superfície da Terra para a atmosfera e depois de volta à superfície? Se chama ciclo da água. O que fazem os sistemas de abastecimento de água? Normalmente, esses sistemas coletam, então eles pegam a água, purificam, né, limpam e depois distribuem a água para as residências, indústrias e todos os lugares que precisam. 10. De que forma a água tratada pelos sistemas de abastecimento é distribuído para as pessoas? Por meio de canos subterrâneos. Então, a água chega em nossas casas através desses canos que estão passando no solo até chegar à nossa caixa d'água. Tá bom? Então, até aqui a gente fez correção, Czinho. Agora eu vou explicar a atividade para vocês. Então, nós temos mandioca, aipim e macaxeira. Vocês estão vendo 3 palavras escritas diferentes, formas diferentes, mas que têm o mesmo significado, que é a mandioca. Nós conhecemos aqui por mandioca, né? Na região Nordeste fala muito macaxeira, na região Sudeste fala muito aipim. Então, depende da região, a mesma coisa tem falas, né? Escritas diferentes. Aí eu coloquei porta, porteira. Você já viu que o goiano fala porta, porteira, portão. Já em outras regiões, vai falar porta, porteira, o R arranha a garganta, né? Outra observação. Grupos de meninos e os grupos das meninas. Vocês já viram que o grupo dos meninos, quando eles se encontram, tem um jeito de conversar, tem algumas palavrinhas que eles utilizam ali para se identificar. As meninas também, oi amigas, BFFs aí, né, dos grupinhos, e tem um jeitinho de conversar com menina bem diferente dos meninos, não tem uma linguagem diferente, a linguagem de cada um não é uma forma diferente. Isso, então, a gente pode observar que nós temos várias linguagens, né? Nós temos aqui, a gente escreve, tem a escrita corretamente, mas quando nós nos comunicamos, nós temos linguagem diferente. Então, a gente está vendo aí tanto para mandioca, que são palavras completamente diferentes, mas significam a mesma coisa. O jeito, a pronúncia de palavras diferente,
né? Como a gente pode pronunciar palavras, porta, porteira, em regiões, cada região pronuncia de outra forma, né? Tem, além das regiões de pronunciar palavras diferentes, também tem forma de se referir, de conversar, né? É diferente, por exemplo, no Tocantins se fala muito tu, usa muito tu, né? E tu. Nós aqui em Goiás já não utilizamos muito esse termo. Os meninos, né? Os grupos criam palavras, formas. As meninas, por exemplo, nesta época do ano, conversam de formas que são iguais às meninas que conversavam na época da sua mãe, da sua avó. Também não tem uma mudança com o tempo da nossa linguagem. O jeito que se conversava lá na época do Dom Pedro, né? Voz me ser é o jeito que nós que mantém essa linguagem até hoje. Também ela não houve uma transformação. Então isso a gente chama de variação linguística, que é o que vai aparecer no texto. Tá? Então eu retirei essa parte lá do texto da atividade de vocês, que está mais na frente, na página 32, eu acho, é 33, para explicar aqui já para vocês o que é uma variação linguística. Então a variação linguística é essa linguagem que a gente tem de expressão mesmo, através da nossa cultura, da nossa região. Cada forma, cada grupo vão criando essas linguagens. Então, tanto o verbete de enciclopédia quanto as definições dadas pelas crianças têm o mesmo objetivo, é que vocês vão observar o próximo texto, explicar o que é água. Nesse texto, pode-se perceber usos diferentes da linguagem. Isso ocorre porque a língua varia dependendo do nível social do falante, da idade, da cultura, da região em que mora, do tipo de suporte do texto, do gênero textual, etc. Esse fenômeno é conhecido como variação linguística. Então, olha só, a variação linguística também muda do nível social. Por exemplo, uma pessoa mais simples tem uma linguagem, o jeito de conversar, como ela se comunica, né, as relações diferentes da comunicação, por exemplo, uma pessoa que teve acesso a uma escola melhor, acesso a um grupo social diferente, que modifica ali a sua linguagem, tá? As idades, o adulto cria uma linguagem diferente de uma criança, de uma adolescente. Geralmente os adolescentes ainda criam muitas gírias, né, para poder modificar ali a sua linguagem para saber até a posição da idade que ele tem na nossa cultura. Então isso tudo é variação linguística. E aí vocês vão responder, tá? Vem aqui a variação linguística, então explicando aqui o tema que é a água. Vamos responder essas páginas 31, 32. Tem algumas que vão ser bem pessoal mesmo, tá? Mais pessoal dentro do assunto, lembrando. Então, e aí, tá vendo? Eu tirei aquele significado aqui em cima, então, da página 33. Aí vocês vão responder, então, as páginas 32 e 33, e qualquer dúvida pode chamar a professora, tá? Beijo!